Olá, essa é a aula de número 2 do curso de História da Igreja Brasileira do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Nessa ocasião, nós vamos tratar sobre os calvinistas franceses no Brasil Colônia, 1555-1558. É impossível estudar a história da evangelização do Brasil sem reconhecer a importância do primeiro esforço missionário realizado em nossa pátria pelos calvinistas franceses entre 1557 e 1558. Para o catolicismo, o Brasil começa a ser evangelizado com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Em suas caravelas, ele trouxe 7 frades franciscanos, 8 capelães e um vigário. Houveram mais 2 outras tentativas franciscanas, sem muito sucesso, mas somente em 1549 é que chegaram os primeiros missionários jesuítas, primeiro 4, depois mais 3, que implantaram definitivamente, ou começaram a implantar definitivamente o catolicismo no Brasil. No entanto, foi através dos calvinistas franceses que a jovem nação brasileira teve a importante oportunidade de ouvir e conhecer o Evangelho da Graça de Deus pela primeira vez. E eles chegaram aqui no Brasil apenas 8 anos após a chegada dos jesuítas em Salvador, o que desmistifica aquele conceito de que, na época da Reforma, não havia interesse nem preocupação missionária. A França Antártica e os calvinistas no Brasil em 1557 é uma prova de que João Calvino e até mesmo os demais reformadores tinham sim preocupações missionárias e não somente expansão do protestantismo na Europa. A invasão francesa, ela acontece então entre 1555 e 1567, sendo a presença dos calvinistas franceses apenas um capítulo dessa invasão francesa ali no Rio de Janeiro. Eles partiram para o Brasil em 15 de julho de 1555 e em 10 de novembro do mesmo ano chegaram ao Brasil. Eram comandados por Nicolau Durand de Villegagnon e invadiram o Rio de Janeiro. Villegagnon já era conhecido na corte francesa. Ele havia tido a responsabilidade de transportar, de ir na Escócia buscar a rainha Mary Stuart para o seu período no período em que ela permaneceu na França antes do seu retorno por volta de 1560 para a Escócia. Villegagnon era católico convicto, mas ainda na França aproximou-se dos protestantes, revelando alguma simpatia por eles que parecia sincera. A França queria dominar uma faixa territorial no Brasil para fundar a chamada França Antártica. Diante do sucesso inicial dos franceses, Villegagnon escreveu ao almirante Gaspard de Coligny, na França, e a João Calvino, em Genebra, pedindo missionários. Calvino e o Conselho de Genebra viram com alegria a oportunidade de alcançar as terras brasileiras com a pregação do Evangelho. Em resposta, os missionários foram enviados. Villegagnon não conseguiu levar adiante a sua missão de conquistador do Brasil e mais tarde voltou para a França, ficando em seu lugar Bois Leconte. Depois de muitas batalhas, os franceses foram expulsos do Brasil em 20 de janeiro de 1557. Esse é um quadro, retratando a ideia da expulsão dos franceses definitivamente do Brasil, na cena retratada aqui no quadro, quando eles foram expulsos definitivamente do Maranhão, do Nordeste brasileiro. Então, o que nos interessa são os calvinistas franceses. Assim, a primeira tentativa de implantação do protestantismo no Brasil se deu através dos calvinistas franceses, que pregavam princípios do protestantismo reformado segundo o entendimento presbiteriano. Em resposta ao pedido de Villegagnon, Calvino enviou 14 missionários. Chegaram no Rio de Janeiro em 7 de março de 1557, desembarcaram em 10 de março do mesmo ano. Aqui tem uma lista dos enviados, daqui a pouco eu vou ler para vocês. O objetivo
deles era organizar uma igreja reformada em nosso país e criar um ambiente que servisse de refúgio aos protestantes perseguidos na França e em toda a Europa pela Inquisição Católica. Aqui nesse quadro que eu estou compartilhando, acima você vê uma gravura da Genebra na época de João Calvino. E abaixo, uma cena de um tribunal da Inquisição, como ele era realizado na Europa continental. Os calvinistas saíram de Genebra em 10 de setembro de 1556, vieram para o Brasil através dos portos da Holanda. Todos traziam credenciais assinadas por João Calvino. Então, aos 14, num navio com 200 passageiros, 14 apenas eram calvinistas. E os 14 eram o reverendo Pierre Richier e o reverendo Guillaume Chatier, Pierre Bourdon, Matthieu Venois, João de Bordeaux, André Lafont, Jacques Le Ballet, que juntou-se ao grupo em Paris, Nicolas Denis, Jean Gardien, Martin David, Nicolas Raviquet, Nicolas Carmot, Jacques Rousseau, não o Jacques Rousseau, aquele filósofo, e o sapateiro Jean Delery, o notável cronista da viagem ao livro Viagem à Terra do Brasil. O fato é que Villegagnon precisava de gente fiel, educada e temente a Deus para ocupar o Brasil. Nesse propósito, os calvinistas vieram a calhar muito bem e em 10 de março de 1557, numa quarta-feira, foi realizado o primeiro culto evangélico no Brasil e também o primeiro das Américas. Foi realizado aqui no Brasil pelos calvinistas franceses. O culto foi dirigido pelo pastor Pierre Richier, que na época tinha 50 anos de idade, o mais experiente dos ministros. O culto constou de um cântico do Salmo 5, do Saltério de Genebra, que atualmente é o hino número 122 do Inário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o sermão foi baseado no Salmo 27:4. Pierre Richier falou da esperança e da alegria de poder encontrar um refúgio e habitar na casa do Senhor para todo o sempre. Em todas as noites eram realizados cultos e aos domingos havia pregação do evangelho 2 vezes e a ministração do sacramento, Santa Ceia e batismo 1 vez por mês. Neste mesmo ano de 1557, em 21 de março, então, a Santa Ceia foi celebrada pela primeira vez no Brasil e também nas Américas, ministrada pelo pastor Jean-Jacques Le Ballet, chamado pelos portugueses de João Bolés ou João de Bolés. Durante o ano de 1557, uma importante igreja reformada foi plantada aqui no Brasil. Haviam cultos regulares, ministração dos sacramentos, até um conselho foi oficialmente constituído segundo o modelo presbiteriano. Esta igreja contava já com muitos membros e simpatizantes da pregação do Evangelho. Aqui do lado tem uma recriação da ilha de Villegagnon no tempo do Forte Coligny, ou seja, na época da invasão francesa. Hoje o que está lá é a Escola Naval da Marinha, fica do lado do aeroporto Santos Dumont. A ilha, naquela época, ficava a 5 quilômetros da praia. Com o aterro do Flamengo, ali por volta da década de 1920 e 1930, a ilha ficou separada do continente simplesmente por uma ponte de menos de 20 metros de comprimento. Eu estive lá uma vez, em 1998, participando do culto em comemoração à primeira celebração da ceia no Brasil, em março de 1998. Mas a igreja não durou muito tempo. Villegagnon voltou-se para o catolicismo e passou a questionar as práticas protestantes. Depois daí, as perseguições começaram. Villegagnon começou a questionar as doutrinas e práticas dos missionários, a abolição de vestimentas e adornos sacerdotais, a negação da transubstanciação, que foi o principal ponto,
a abolição do sal, saliva e óleo na hora do batismo, a rejeição da autoridade papal, ajuntamento sem casamento realizado segundo o rito católico. Tudo isso foi questionado por Villegagnon. E diante das adversidades, os missionários decidiram voltar para a França. Embarcaram num velho navio chamado Jacques, em 4 de janeiro de 1558, mas depois de 7 ou 8 dias de viagem, o navio começou a fazer água, correndo o risco de afundar. Para diminuir o peso, 5 missionários resolveram voltar para a Baía da Guanabara. Eram eles Jean do Bordeaux, Matteo Vernois, Pierre Bourdon, André Lafont e Jean-Jacques Le Ballay. Em terra, tiveram que enfrentar a crueldade de Villegagnon, que procurava motivos para condená-los à morte, e no propósito de condená-los, Villegagnon elaborou um questionário com perguntas controvertidas e pediu respostas dos missionários. O pedido foi feito em 8 de fevereiro de 1558, com o prazo de 2 horas para a resposta. A resposta foi uma confissão de fé que se tornou a primeira elaborada no continente americano. Então, o primeiro culto protestante, a primeira celebração da ceia, a primeira confissão de fé das Américas aconteceram aqui no Brasil durante a invasão francesa, com os calvinistas huguenotes que estiveram aqui como missionários. Aqui do lado tem uma fotografia da capa do exemplar que eu ganhei de presente lá na ilha de Villegagnon, em 1998. A confissão tem 16 parágrafos ou 16 artigos de diferentes tamanhos que tratam de 6 questões principais. Do artigo 1 ao 4, a doutrina da Trindade, em especial a pessoa de Cristo com a sua natureza divina e humana. Os artigos 5 a 9, a doutrina dos sacramentos, sendo a ceia tratada em 4 artigos e o batismo em 1. Artigo 10, o livre-arbítrio. Artigo 11 e 12, a autoridade dos ministros para perdoar pecados e impor as mãos. Artigo 13 a 15, o divórcio, o casamento dos religiosos e os votos de castidade. E os artigos 16 e 17, a intercessão dos santos e orações pelos mortos. Tudo isso retratado do ponto de vista da doutrina reformada ou da doutrina de João Calvino. Essa confissão foi tomada como prova de acusação, tendo em mãos a confissão de fé que solicitou, Villegagnon, a 9 de fevereiro de 1558, mandou prender e martirizar os 4 missionários que a subscreveram. Apenas Jean-Jacques Le Ballay não subscreveu a confissão porque ele havia fugido para São Vicente, para São Paulo, escapando da morte naquele momento. Os nossos irmãos calvinistas estiveram presos de 4 de janeiro a 9 de fevereiro de 1558. E ali, então, e narrado no livro Viagem à Terra do Brasil, de Jean Delery, que foi um dos que partiu daqui, nós tivemos 3 mártires: Jean do Bordeaux, Matteo Vernois e Pierre Bourdon. Não sei se a pronúncia francesa é exatamente como eu acabei de falar. Dos 4 missionários, então, 3 foram martirizados, sofreram estrangulamento e, ainda vivos, tendo as mãos e pés atados, foram lançados no mar, na Baía da Guanabara. Todos foram mortos numa sexta-feira, em 9 de fevereiro de 1558. O 4º missionário, André Lafont, ele era alfaiate, negou a fé e foi poupado porque era o único alfaiate francês aqui na ilha. João do Bordeaux, o mais velho, foi quem escreveu a confissão de fé em resposta aos questionamentos de Villegagnon. Confirmando o que escrevera na confissão, levou uma bofetada de Villegagnon, chegando a sangrar sua boca e seu nariz, e como deixou escorrer uma lágrima de dor, foi objeto de zombaria do seu agressor, que o tratou como um efeminado. Em seguida foi levado a um rochedo, estrangulado e jogado ao mar. Matteo Vernois também foi levado para o alto de um rochedo,
orou e entregou-se ao carrasco, fazendo a seguinte oração: Senhor Jesus, tem piedade de mim. Foi estrangulado e também jogado ao mar. Pierre Bourdon, que estava muito doente, foi conduzido ao sacrifício e antes de ser morto levou os olhos ao céu e fez então essa oração que eu acabei de colocar aí. Senhor Deus, sou também como aqueles meus companheiros que com honra e glória pelejaram o bom combate pelo teu santo nome e por isso peço-te, me concedas a graça de não sucumbir aos assaltos de Satanás, do mundo e da carne. E perdoa, Senhor, todos os pecados por mim cometidos contra a tua majestade, e isso eu te peço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Pierre Bourdon. André Lafon não permaneceu firme, foi poupado, enquanto aprisionados, esperando a morte, eles repetiam a mesma atitude de Paulo e Silas em Atos 16, 25, cantavam, louvavam e trocavam palavras de ânimo. Villegagnon ficou conhecido, então, como o Caim da América, por este ato de traição. Jean-Jacques Le Ballet, como nós dissemos, fugiu para a capitania de São Vicente. Diante do sacrifício dos companheiros, Jean-Jacques Le Ballet fugiu para São Vicente, atual São Paulo, onde realizou intensa atividade evangelística no litoral brasileiro, entre São Paulo até a armação de Búzios, no Rio de Janeiro. Ele foi aprisionado em 1559, o ano que Calvino fundou a Academia de Genebra, foi conduzido para a Bahia, onde permaneceu encarcerado por 8 anos, até 1567. Depois foi condenado à morte pela fogueira, como herege, recorreu da sentença ao cardeal Henrique de Lisboa, mas antes de ser julgado, o recurso Mendes Sá, o novo governador-geral do Brasil, instigado pelos jesuítas, fez com que fosse transferido para o Rio de Janeiro, pois deveria morrer onde primeiramente começou o seu ministério aqui no Brasil. Então foi condenado a morrer por enforcamento. O padre José de Anchieta acompanhou o missionário calvinista, tentando demovê-lo da fé, tentando levá-lo ao arrependimento e à confissão católica, para que escapasse da morte. No enforcamento, o carrasco, que tinha sido evangelizado pelo missionário, agora condenado, hesitou em executar a pena. Neste ponto, segundo um historiador francês, José de Anchieta, fiel seguidor da Inquisição, toma a frente do carrasco e enforca o indefeso missionário Jean-Jacques Le Ballet, dizendo uma frase que ficou na história. Ele disse para o carrasco hesitante: "Eis como se mata um homem", e empurrou o banquinho para que ele morresse enforcado. Jean-Jacques Le Ballet era teólogo, versado na língua espanhola, no latim, no grego e no hebraico. Foi enforcado pelo padre José de Anchieta no Rio de Janeiro no dia 20 de março de 1567. Nós já vimos um pouco sobre o Anchieta, padre Anchieta, vale a pena recordar. Essa gravura que aqui está é uma gravura representando Manuel de Nóbrega abençoando o padre Anchieta, esse que está ajoelhado, quando ele foi enviado para o Rio de Janeiro a fim de participar do enforcamento de Jean-Jacques Le Ballet, ou João de Bolés. Como nós vimos na aula passada, Anchieta nasceu em Tenerife, nas Ilhas Canárias, da Espanha, no dia 19 de março de 1534. Em 1548 foi estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde permaneceu até os 18 anos. Em 1551 tornou-se jesuíta. Em 8 de maio de 1553, com 20 anos, embarca para o Brasil, aqui chegando em 13 de julho deste mesmo ano. Em 1565, na Bahia, recebeu a ordenação sacerdotal. Atuou na Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Morreu em 9 de junho de 1597, aos 63 anos de idade. No dia 22 de junho de 1980,
o Papa João Paulo II decretou em Roma a beatificação do padre José de Anchieta da Companhia de Jesus. Por fim, ele foi canonizado pelo Papa Francisco em 3 de abril de 2014. É importante falarmos um pouco sobre o empenho evangelístico de Lebalé aqui no Brasil. Observe o que Anchieta e outros jesuítas escreveram sobre o empenho evangelístico de Lebalé. Abre aspas. Um dos moradores desta terra França Antártica, como era conhecido o Rio de Janeiro, era um João Bolés, homem douto nas letras latinas, gregas e hebraicas e muito lido na escritura sagrada, mas grande herege. Com o seu chegou e ficou em São Vicente. Ali começou a vomitar a peçonha das suas heresias, ao qual resistiu o padre Luís da Gran, e o fez mandar preso à Bahia. Em carta de 1º de junho de 1560, Anchieta escreveu sobre os crentes. Todos eles são hereges, aos quais mandou Calvino 2 que lhes chamaram ministros para lhes ensinar o que haviam de crer. Neste mesmo tempo, um deles, João Bolés, ensinava artes liberais grego e hebraico e era muito versado na Sagrada Escritura, e ou por medo de seu capitão, Villegagnon, que tinha opinião diferente dele, ou por querer semear os seus erros entre os portugueses, uniu-se aqui com outros 3 companheiros idiotas. Este, que sabe bem a língua espanhola, começou logo a espalhar que era fidalgo, letrado e com esta sua opinião e uma fácil e alegre conversão que muito fazia admirar os homens, para o estimarem. Continuando. Passaram-se muitos dias quando começou a vomitar de seu estômago, cheio de fedor dos seus erros, dizendo muitas coisas sobre as imagens dos santos e o que aprovava a Santa Igreja do Santíssimo Corpo de Cristo, do Romano Pontífice das Indulgências e outras muitas coisas que adubava com certo sal de graça, de maneira que as suas palavras ao povo ignorante não só não pareciam amargas, mas mesmo doces. O padre Luís da Gran foi ao vigário requerendo que não deixasse ir adiante esta peçonha luterana e com sermões públicos admoestasse ao povo que se acautelasse daqueles homens e dos livros que trouxeram cheios de heresias. E além do mais, já a pestilência pouco a pouco graçava nos corações incautos da imperita multidão, que sem dúvida muitos se infeccionaram da peçonha mortal sem haver a menor resistência. Depois disto, o mandaram para a Bahia, para lá se conhecer mais amplamente da sua causa e o que lá e aqui se fez acerca dele. Observe que José de Anchieta não conseguia separar luteranos e calvinistas, colocava tudo no mesmo saco. E observe a facilidade com que o jesuíta católico usa palavras feias para se referir àqueles que ele considera herege. Um outro que escreveu a respeito de João de Bolés foi Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, ele escreveu o seguinte sobre os missionários calvinistas: e porque não existe pecado que nesta terra não haja, também topei com opiniões luteranas e com quem as defendesse. Também não sabe diferenciar luteranos de calvinistas. O outro, então, a escrever foi Leonardo Vale, outro jesuíta, em carta de 26 de junho de 1562, antes da morte de João de Bolés. E não é tanto de espantar isto em gente rústica do mar, como neste que está preso, como já saberão, passa de 1 ano, vai em 2 em uma aldeia e contudo tão pertinaz como se outro letrado não houvera no mundo. E ali onde está não deixa de falar o que lhe convém à vontade, e é ele tão gabado de sutil e delicado engenho que se nosso Senhor, por sua bondade, não ajudasse nessa parte, tanto a nação portuguesa, como sempre ajudou, não poderia deixar de se apegar a alguns dos que ali vão.
Mas nesses poucos dias que aqui andou, se aproveitaram bem de sua doutrina. O ouvidor geral, achando que o herege pudesse fugir, como estava em ferros, lhe mandou deitar, o que ele não quis consentir, e foi nisso tão remisso que 2 ou 3 vezes mandou a justiça apontar nele com uma seta para o matar. O outro que escreveu a respeito, e é o último que eu cito, é o padre Pero Rodrigues, em 1607. Ele escreveu: posto eu, este capitão Nicolau de Villegagnon, era católico e comendador de Malta, contudo muitos dos seus eram hereges calvinistas, e entre eles um João de Bolés. Era ele bom humanista latino, grego e tocava de hebraico, muito visto na Sagrada Escritura, mas entendia conforme a perversa interpretação dos hereges. Começou logo meio em segredo e meio em público a falar com pessoas ignorantes, desfazendo na santidade, no uso dos sacramentos e nas imagens e na autoridade das bulas e indulgências do mesmo pontífice, e como falava bem espanhol e entremetia as suas graças com gosto da conversão, ia também lavrando o veneno de sua péssima doutrina, de modo que tinha já ganhado com o vulgo ignorante e teve nome de grande sábio. A França Antártica, nós sabemos, não deu certo. A tentativa da implantação do calvinismo no Brasil também não deu certo, mas esse episódio da história do Brasil e da história da igreja nos mostra como que a perseverança e a consagração daqueles homens deve nos incentivar a manter firme o testemunho do evangelho à nossa nação, para que eles conheçam o evangelho do Brasil. Eu tenho comigo também uma carta do pastor Pierre Richier, que ele escreveu a Calvino, na qual ele menciona a importância e a necessidade de se investir na evangelização dos indígenas. Ele percebe que não será algo possível para ele e os pastores que com ele vieram, mas seria sim uma tarefa daqueles que, caso a França Antártica desse certo, crescessem aqui no Brasil e pudessem, em convivência com os indígenas, evangelizá-los. Que Deus abençoe a nossa matéria e que essa aula fique no seu coração como um incentivo para consagração e fé. Até a próxima.